Aqui na Itatiaia, Emerson Pansieri, tem um campeão brasileiro, campeão da Libertadores, jogador do Botafogo, chegando à toca. Boa noite, Pansieri. Boa noite, João, um abraço pra você, pro Simões, todo mundo que acompanha o Bastidores da Itatiaia. O Cruzeiro está muito próximo de contratar o meia Eduardo, jogador de 35 anos, atleta que foi campeão da Copa Libertadores da América com o Botafogo, foi campeão também do Campeonato Brasileiro com o Botafogo e tem essa chance de vestir a camisa do Cruzeiro. E uma informação importante, 1 ano de vínculo com o time celeste, vai fechar com 1 ano, então 25 seria essa data. E acho que se tiver um bom rendimento pode ampliar, enfim, vamos ver, até um atleta que tem um perfil para jogar ali de 8, de 10, é forte fisicamente. No total foram 98 jogos com a camisa do Botafogo desde quando chegou em 2022, 23 gols e deu 12 assistências. Eduardo, então, vai ser contratado pelo Cruzeiro, tudo indica que vai ser jogador do time celeste, está apalavrado com a equipe. Deixa eu trazer o recado pra você, sabe da onde? Da HS Autopeças, porque sábado é dia de você comprar a peça do seu carro e você vai passar na HS Autopeças. Você pode ir na Avenida Tapajós, 1661, você vai passar lá, a turma de Betim, de Contagem. Tem HS Autopeças do Glória, tem HS Autopeças no Céu Azul, tem HS Autopeças no Lindéia. O importante é você escolher a HS Autopeças, o Tião, também com o Henrique Hermano, todo esse time grande aí da HS Autopeças, desejando um Feliz Natal para os colaboradores e um ano novo com muita prosperidade. Compre a sua peça na HS Autopeças. Eduardo chegando para o Cruzeiro. Você gosta do jogador, João? Ô Pansieri, é um bom jogador, tava até pegando os números do Eduardo agora há pouco com o Guilherme Pio, apesar do período que ele ficou fora, é um jogador que participou de muitos gols do Botafogo, tanto como autor quanto na assistência, dando os passes. Não acredito, o meu caro Alexandre Simões, que é um cara que chega para falar o seguinte, chegou para jogar, para ser titular e para resolver o problema. Me parece muito mais um jogador para compor o elenco do Cruzeiro. Isso, até a provável saída do Matheus Vital, né? É um jogador com uma característica diferente do Matheus Pereira, mas que pode substituí-lo. E o Pansieri, na turma do bate-bola, a gente falava hoje, uma preocupação do Cruzeiro, João, é até encorpar mais o time. O Cruzeiro é um time franzino, né? O Cruzeiro não é um time alto, de grande estatura, e o Eduardo tem essa capacidade, né? O Eduardo é um jogador aí de 1,84 m, que forte, e isso também em determinados momentos é importante. Então eu acho que é um jogador interessante, de qualidade técnica, de vivência, de rodagem, e que pode acrescentar muito justamente por isso. É o camisa 10, mas com a característica totalmente diferente do Matheus Pereira. E eles podem até jogar juntos. Então eu acho que é uma oportunidade boa pro Cruzeiro, sim. Tenho a impressão de que ele vai acrescentar muito ao grupo do Fernando Diniz no ano que vem. E aí eu pergunto a você o mesmo que eu perguntei agora há pouco sobre o Atlético. Quais são as principais pendências? Onde é que o Cruzeiro tem que arrumar mais o seu elenco pro ano que vem? Olha, João, é interessante que são bem parecidas, né? O William não tem reserva. A zaga do Cruzeiro, ao contrário da do Atlético, embora o Galo esteja buscando zagueiro, o Cruzeiro tem poucas opções, né? Tem garotos, né? O Jonathan Jesus, que veio do Ceará, o Pedrão, que é da base, mas praticamente não teve chance. O Cruzeiro passou quase que a temporada inteira com 3 zagueiros. O João Marcelo, o João Marcelo e o Vidalba, que virou titular na reta final. Então é uma posição também que o Cruzeiro precisa se reforçar. E o ataque, se chegarem Dudu e Gabigol, né, o Cruzeiro traz 2 caras de um nível elevadíssimo. Esses sim são aqueles que chegam pra falar, chegou pra vestir a camisa, pra ser titular e inquestionável. Sim, e transformar um ataque, porque o Cruzeiro, tem o Caio Jorge, que é um cara que rendeu muito. Acho que o Caio Jorge ainda vai crescer mais, mas é um cara que foi vivendo um processo de crescimento no Cruzeiro e terminou bem o ano. Sim, terminou o ano bem. E o Cruzeiro sofreu por não ter o Caio Jorge e o Mateuzinho, né? O Matheus Henrique, porque eles se lesionaram na final da Sul-Americana. Então, começa a ter corpo o grupo de jogadores do Cruzeiro, porque na reta final sofreu demais com a ausência de jogadores. E agora há pouco eu estava falando do que é a dificuldade de uma SAF, de como a gente precisa ter a consciência disso para não criar uma cultura equivocada e até afastar boas pessoas dos clubes. Gente,
O Cruzeiro foi cobrado agora no final do ano como se tivesse obrigação de ser campeão da Sul-Americana. Não tinha e não tem. O Cruzeiro está começando, vou repetir, está começando um processo de rearranjo da casa. Começando. Para o Cruzeiro ter um time pronto, um elenco pronto, demora ainda essa janela, demora a janela da metade do ano que vem, para provavelmente na janela de 2026 falar o seguinte, ó, chegou o Gabigol, chegou o Dudu, tem o Matheus Henrique, tem o Matheus Pereira, tem o Cássio, que é um baita goleiro, tem o William, agora dá pra gente arrumar, já temos um time e agora começa a ter um banco muito forte. Cara que esse ano é titular, ano que vem vai ser reserva, foi o que aconteceu com o Botafogo, eu citei isso. Do time do Botafogo, vice-campeão no ano passado, no final acabou não sendo nem vice, foi, né? Foi quinto colocado. Foi quinto colocado, mas que brigou pelo título até a reta final, a grande maioria nem reserva era esse ano. E muitos, o Tiquinho Soares foi o cara do time ano passado. Esse ano era segundo reserva do ataque do Botafogo. Então é assim que você vai construindo um elenco forte, um elenco vencedor. Janela após janela você vai reforçando, você traz um aqui, você traz dois ali, e é preciso que a torcida do Cruzeiro também tenha paciência com o trabalho do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, do Alexandre Matos, para que o Cruzeiro daqui a pouco comece a ter um time competitivo. E repetindo, eu sei que isso é doloroso para o torcedor. Gente, de vez em quando nós vamos ganhar um título aqui em Minas. De vez em quando a SAF do Atlético vai ser campeã. De vez em quando a SAF do Cruzeiro vai ser campeã. Porque para ser campeão, você tem que ter um orçamento à altura de Palmeiras, de Flamengo, ou fazer o que o Botafogo fez esse ano, abrir o cofre e gastar uma fortuna. Só que tem que ver o seguinte, isso a médio e longo prazo se mantém de pé? Não sei se mantém. O Atlético fez isso. Em 2021 fez. Abriu o cofre, montou um super time e ganhou tudo. Só que não dá pra você fazer isso todo ano. Porque se você fizer todo ano vai quebrar. Agora, não. Nós queremos um investidor que chegue e que coloque 1 bilhão por ano. 500 milhões, 600 milhões por ano. Manda esse investidor que topa fazer isso passar na toca da raposa, porque eu tenho certeza que o Pedro, como grande cruzeirense que é, entrega a chave do Cruzeiro para ele. Agora, o que nós temos agora é o Pedro com a condição que ele tem. Se o atleticano, que é um investidor que faça isso, manda passar lá na Cidade do Galo, que eu tenho certeza que os R's entregam para ele. Não tem esse dinheiro, não tem essa realidade, gente. Não tem nenhum empresário que vai fazer o seguinte, não, eu vou gastar 300, 400 milhões de reais por ano para poder ganhar um título tirando o meu patrimônio. Vamos cair na real. Vamos sair da Disneylândia, gente. Ô João, e não existe futebol tão equilibrado quanto o brasileiro, e nunca é legal comparar épocas, mas de toda forma, eu acho que a maior época do futebol mineiro foi nos anos 70, tá? Nos anos 70, o Galo foi campeão brasileiro de 71, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores de 76. O Cruzeiro foi vice-brasileiro 74, 75. O Galo foi vice-brasileiro 77 e 80. Então, são dois títulos de cada um deles, 3 vice-campeonatos do Cruzeiro, 2 vice-campeonatos do Atlético, em competições muito difíceis com vários esquadrões, tá? Isso na maior época do futebol mineiro em todos os tempos, a gente considerando os dois. Era o Atlético de Reinaldo, Paulo Isidoro, Marcelo, Toninho Cerezo, Luizinho, João Leite, o Cruzeiro de Palinha, Eduardo, Joãozinho, Jairzinho, então, Piazza, Zé Carlos, era isso. Então, o que você está lembrando nos anos 70, o Atlético ganhou um título importante, o Cruzeiro ganhou um título importante, e o Cruzeiro foi vice de 2 brasileiros e de 1 Libertadores, e o Atlético foi vice de 2 brasileiros. E aí nos anos 80 ninguém ganhou nada. Nos anos 80 ninguém ganhou nada. O Galo... Passamos 10 anos, a década de 80 inteira, com o Atlético ganhando o Campeonato Mineiro e com o Cruzeiro passando dificuldades das mais terríveis. E aí vem os anos 90, em que o Atlético também não ganhou nada. Ele ganhou a Conmebol de 92 e 97, né? E o Cruzeiro inicia ali naquela Supercopa de 91, período o Cruzeiro ganhou nos anos 90 muita coisa. O Cruzeiro teve títulos muito importantes nos anos 90.
Cruzeiro ganha 2 Copas do Brasil, a Copa do Brasil de 93, de 96, ganha a Libertadores de 97, ganha Copa Ouro, Copa Master, Supercopa. Os anos 90 foram extremamente exitosos para o Cruzeiro. Ponto. Né? Mas se olhar o que você está dizendo, Alexandre, é a maior realidade, a dificuldade é muito grande. O futebol mineiro ele passou períodos longos sem ganhar nada, tá? Mas sem que o torcedor, claro que a rede social ajuda muito isso, por isso que eu digo do comparar épocas, né? Mas sem que o torcedor perdesse a idolatria pelos jogadores e sem que o torcedor criasse esse, sabe, é uma situação de que parece o Abel, por exemplo, eu vi domingo, torcedor do Palmeiras xingando o Abel. Esse não é um problema de Atlético e Cruzeiro. Não Esse é um problema dos tempos modernos. Sim. O Flamengo teve... Que ano que foi aquele, Panto? O Flamengo ganhou a Libertadores num dia e o Brasileiro no outro. Ele ganhou... Foi que ano? 2019. Ele ganhou a Libertadores no sábado e no domingo com o resultado de outros, ele foi campeão brasileiro na festa. Em 2019. Isso. O Flamengo ganhou isso. Em 2020, tinha protesto na porta do CT do Flamengo. Isso. O Palmeiras... gente, qual torcedor do mundo não queria ter o que o Palmeiras conquistou nos últimos 5 anos? A Leila é xingada, o Abel é xingado, ninguém serve, ninguém presta. Esse time do Botafogo tá aí, pode escrever. Pode escrever, dia 13 de dezembro de 24. O Botafogo nunca ganhou uma Libertadores, o Botafogo tava há 29 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro. Se ano que vem o Textor precisar desfazer o time para pagar as contas e não tiver um baita de um desempenho na temporada, vão estar xingando o Botafogo, seus jogadores, ninguém presta, ninguém sabe, porque virou isso o futebol brasileiro.